Naquele tempo apareceu Jesus, ele disse: Ide pelo mundo inteiro e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão os que crerem são estes: em meu nome expulsarão demônios, falarão línguas novas, pegarão serpentes e beberem veneno não lhes fará mal. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes recobrarão a saúde. Depois deu-lhes a falar, o Senhor Jesus foi elevado ao céu, está sentado à direita de Deus. Os discípulos partiram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava e lhes confirmava a palavra com os sinais que seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus da festa solene de Santo Antônio. Comunidade, os fiéis podem se assentar, povo de Deus, nesta segunda-feira, dia de Santo Antônio, dia 13 de junho. Primeiramente, eu quero lembrar a vocês que a família franciscana tem a liturgia própria da nossa festa. Muitos podem até ter estranhado, acostumado com Deus conosco, ou liturgia diária, a liturgia própria da família franciscana. Do lecionário ao missal franciscano, tudo próprio nosso, porque essa paróquia é franciscana, é conduzida pelos frades menores conventuais. Então, o lecionário franciscano, onde tem todas as festas dos santos e santas franciscanas. E por isso que às vezes os fiéis não estão acostumados a ter leitura própria. Vocês estão acostumados a ter a leitura comum das leituras romanas. Mas a igreja fala, quando se tem ordens antigas, se prescreve aquilo que eles têm de bom para oferecer ao povo. E dentro das nossas fontes existe o lecionário e o missal franciscano, que a partir de agora, a partir da homilia do Frei, nós vamos usar tudo franciscano. Lá tem o missal na mão do cerimoniário, e a partir dali eu vou usar tudo que é nosso, toda a nossa herança, toda a nossa riqueza franciscana. Quero começar com vocês, povo de Deus, dizendo que foi um santo que nasceu num país e morreu em outro. É português de nascimento e de coração é italiano, né? Santo Antônio de Lisboa, Santo Antônio de Pádua, é o mesmo, não muda nada. Da mesma forma que ele nasceu em Portugal, ele agiu na Itália. A sua fama, o seu trabalho, o seu testemunho de vida. E tem muitas características de Santo Antônio que, se a gente fosse falar, amanhecia no outro dia, porque o homem foi muito grande na família franciscana. Só que eu não vou falar tudo, não posso também. O povo também tem que ficar com curiosidade no futuro, depois pesquisar um pouco mais sobre a vida de Santo Antônio. Qual foi a característica maior da vida de Santo Antônio? Cuidar dos pobres. Olha lá o pão.
O pão, ele viu a necessidade da Idade Média em Pádua, que ele defendeu os pobres com unhas e dentes contra os agiotas da época dele, para não matar o pobre de fome e não matar o pobre sem voz e sem vez. Tem um momento da vida de Antônio que ele vai dizer: eu dou aos pobres porque eu dou para Cristo. Eu já falei aqui isso. Dar ao pobre, eu vejo o rosto do meu Salvador. E aí, por que o pão? Vamos raciocinar. Tem a ver com a Eucaristia. Ele dá o pão porque lembra para o pobre: olha, vocês têm o sacramento da Eucaristia para se alimentar de maneira eterna. Na matéria eu dou para vocês um pão, mas Jesus Cristo dá a Eucaristia. Olha a inteligência de Santo Antônio. Ele mata a fome do povo, dos pobres de modo particular, com o pão, mas ele relembra o pobre que não pode viver só de coisas materiais. Nós devemos buscar as coisas espirituais. Aonde? Aqui, ó, na mesa do altar. Daqui a pouco, no final da missa, nós vamos distribuir o pão aos fiéis. É um costume, é uma tradição franciscana de distribuir o pão ao povo. Mas isso aqui não é suficiente. O suficiente é que todo mundo comungasse do corpo e do sangue de nosso Senhor. E nem todo mundo pode, a gente sabe disso. Pelos impedimentos da vida, pelos problemas que cada um carrega a sua cruz no seu dia a dia, nem todo mundo comunga de fato o corpo e o sangue de Cristo. Às vezes a gente vê no domingo a igreja cheia, que bonito, mas não é todo mundo que comunga. E olha que a nossa paróquia, muitos fiéis comungam. A gente conversando com os ministros, graças a Deus, uma participação muito boa da comunhão, mas tem muita gente que fica de fora pelos impedimentos, pessoas que não podem fazer parte da mesa da Eucaristia. Não é porque a igreja impediu, é porque o próprio ser humano impediu de fazer parte da Eucaristia. E Santo Antônio, ele dizia: olha, defendo os pobres como eu defendo Cristo. Olha, a inteligência dele. E ele não foi advogado, povo de Deus, mas ele parecia um advogado. De quem? Dos pobres. Os agiotas, os poderosos da época dele, queriam acabar com os pobres. Ele: opa, franciscano não deixa acabar com os humildes, que são os pobres. E na história dele, na vida dele, ali no século 12, 13, um grande latifundiário chamado Ezenino, um homem muito perigoso da época dele. Ele parecia quem? Herodes e Pilatos para matar Jesus, Ezenino para matar Santo Antônio. Por quê? Porque ele fazia tramóia, queria que os agiotas, que era o governo de Pádua daquela época, acabar com os pobres, fazendo lei que acabasse com a classe mais humilde. E toda vez que eles iam fazer isso, Antônio de Pádua e de Lisboa entrava em ação. E ele não usava só as coisas do mundo, ele usava aqui, ó, a palavra de Deus, que é a segunda característica de Santo Antônio, o homem da pregação, o pregador do Evangelho. Quando Antônio pregava, tudo parava. Vocês lembram a história? Tem um livrinho da história de Santo Antônio, diz que o peixinho do aquário ficou em pé, os peixes escutavam Santo Antônio falar. Olha, até os animais irracionais ouviam Santo Antônio. O burro, lá foi Francisco, o burro se ajoelhou diante do Santíssimo Sacramento, diante de Jesus. Mas nós temos muitos casos franciscanos
na nossa vida, na nossa história. E aí ele dizia isso aos agiotas, que eram a classe mais forte da época: vocês não vão destruir os pobres, eu não vou deixar. A palavra de Deus é mais forte do que as leis de vocês. E um belo dia eles armaram, como eles armaram com Judas, para atrair Jesus com um beijo. Você traz Jesus, eu dou 30 moedas de prata, e você beija ele, e você vai dizer quem é Jesus de Nazaré, para a gente prender. Lá Ezelino, o latifundiário da região de Pádua, chamou os capangas dele e disse: olha, vamos armar um presente e vamos levar para Antônio. Se ele aceitar, entra e mata ele naquela hora. Se ele não aceitar, vocês deixam livre. E Ezelino disse aos capangas. E eles foram a Antônio. Chegaram lá onde ele estava, no convento, na igreja, e falaram: olha, o senhor Ezelino mandou entregar esse presente para o senhor. Aí Santo Antônio, com a sabedoria de Deus, iluminado pelas luzes do Espírito Santo, conhecendo quem era Ezelino, mas Ezelino é como se fosse um prefeito da cidade, me dando presente. Nunca me deu presente. Que história é essa de me dar presente? E aí ele disse para os capangas dele: muito obrigado. Presente roubado com o dinheiro do povo eu não aceito. Falou desse jeito para os capangas de Ezelino: vocês estão me entregando um presente e vocês roubaram o dinheiro do povo pobre para trazer esse presente para mim. Muito obrigado, e levam de novo para ele. O que foi combinado, vocês lembram? Se Santo Antônio aceitasse, mata ele na hora. Se ele não aceitasse, deixa ele vivo. Ele não aceitou. Ele disse que dinheiro roubado não recebe. Porque aquele homem que ia dar o presente era um político, era um usurpador do povo pobre da época. Disse: não, eu não aceito. Presente roubado eu não aceito. Muito obrigado. Leva de novo esse presente para ele. E ele ficou solto. E esse homem ficou irado, querendo matar Santo Antônio de qualquer jeito, mas nunca conseguiu matar Santo Antônio, porque sempre Deus estava presente na vida dele. Então são coisas, meus irmãos, que esse santo tem um milagre, um poder. Vocês lembram também da bilocação, né? Ele está aqui e está em outro lugar, mas como Santo Antônio está celebrando em Pádua e está lá em Lisboa, está em Roma e está em Veneza, está em Firenze e está não sei aonde? A bilocação, de Santo Antônio. O exemplo dos peixes. Santo Antônio também, que quando aquela mulher solteira pediu: ô Santo Antônio, eu estou solteira, eu preciso me casar. Aí que vem a tradição. Botou lá o pedido debaixo do santo. E aí o que aconteceu? Ela arrumou o marido, o esposo. Santo Antônio, casamenteiro. Aí é o dia dele. Quantas mulheres com devoção, com piedade, pediram a Santo Antônio, com fé, conseguiram esposo? Muitas. Na história da humanidade, tiveram muitas que conseguiram se casar, aquelas que não estou vendo solução na minha vida. E aí Santo Antônio intercedeu e as coisas aconteceram. Outra coisa muito bonita, que quando você chega em Pádua, nos anos 2004, eu estive em Pádua, estava fazendo um curso em Assis, em Rivotorto, e das nossas visitas era visitar a província de Pádua, dos nossos reis. E quando você chega na igreja de Pádua, ela é grande, uma cúpula enorme, bonita. E a primeira coisa, quando você entra e você olha o altar, você vê lá a relíquia, as relíquias de Santo Antônio. E uma maior relíquia de Santo Antônio que o povo já tocou no Brasil foi a sua língua, a língua de Santo Antônio.
a poderosa língua, que o que acontece? Por causa da sua pregação, o seu poder de falar, o seu poder de curar, o seu poder de trazer as pessoas para si e para o Evangelho. Então, quando ele morreu, a língua de Santo Antônio ficou intacta até hoje, não acabou, a terra não comeu, foi um dos milagres da vida dele. O corpo ficou destruído, terminado, mas a língua não. E até hoje, essa língua de Santo Antônio percorreu todos os continentes do mundo afora, e já veio ao Brasil aqui. Os frades da província de São Paulo já trouxeram as relíquias que eu sei aqui no Pé Norte. Fizemos uma vigília, não foi? Orações, celebramos missa. Eu não morava aqui, eu morava no Nordeste, mas eu fiquei sabendo. Tá? Então é isso. Hoje, neste dia, nós temos muitas coisas para falar de Santo Antônio, mas não dá para falar, senão nós não vamos embora daqui a pouco. Porque senão o tempo passa e a gente não esgota a vida de Santo Antônio na nossa caminhada. Por isso que todos os homens que têm o nome de Santo Antônio agradeçam a Deus, porque o Antônio foi um homem iluminado por Deus. Antônio foi um homem da pregação. Antônio foi um homem que defendeu os pobres. Antônio foi um homem que gostava de ver evangelizar. Aonde encontraram Santo Antônio, para terminar? Vocês sabem aonde encontraram ele? Ele teve que fazer um retiro, uma pregação para os cardeais, para as autoridades eclesiásticas da sua época. Aonde que encontrou ele? Foi no convento onde ele estava, chamou o guardião dele. Cadê Antônio? Ele está na cozinha lavando os pratos. Uai, Santo Antônio lavando os pratos da refeição. Terminou a refeição dos três e ele estava lavando os pratos quando foi chamado, convocado para a pregação, ou seja, o retiro. Imagina um frei pregar retiro para cardeal. Já é difícil pregar para padre, ainda vai ter que pregar o padre, pregar para cardeal, para bispo, para as autoridades máximas da igreja, né? A gente fica tremendo, né? Quando é chamado a falar para esses grandes homens da igreja. E aí Santo Antônio, humilde e simples, falou para o guardião: o senhor está mandando, eu vou obedecer. Mas ele também era muito obediente. E foi, né? E eles não conheciam Santo Antônio. Lá no palatório, antigamente, nas igrejas, aquele que fazia a pregação subia lá em cima e via o povo embaixo. Então ele chegou os cardeais, os bispos lá para começar o retiro, ele subiu. E quando ele começou a falar, os cardeais: quem é esse frade? Um falando para o outro: o homem está tocando em nossos corações. Tudo que nós estamos precisando para a nossa conversão, esse homem está falando. Quem é? É um franciscano, se chama Antônio. E depois desse retiro, a igreja ficou de olho nele, não por mal, mas por bem. Queriam que Antônio fizesse muitas coisas em nome da igreja. Só que antes da igreja tem a ordem, né? Eu sou frade da ordem também. Eu não posso desobedecer a ordem, mas a ordem está dentro da igreja, então está tudo bem. A gente obedece a ordem, consequentemente a gente obedece a igreja. E ele fez muitos feitos milagrosos com a sua pregação e com a sua vida. E ele dizia: não adianta a palavra de Deus falada se não tiver testemunho. E ele foi um homem do testemunho do Evangelho. Fica aí a nossa mensagem de hoje, que nós procuremos ter um modelo de evangelização de Antônio. A evangelização dele foi a própria vida. Imagine você ter o poder da oração e os peixinhos falar com você. Olha, na
Não, você está brincando. Eu falei, não, mas é verdade. O que Jesus disse? Vocês tiverem fé, vocês farão obras maiores do que eu fiz. Mas tem que ter fé. Se você tem fé, eu ensinei vocês vão fazer coisas que vocês nem imaginam na vida de vocês, através da fé. Ele disse isso, Jesus falou isso. E Francisco, Antônio, Santa Clara, outros santos da história, assumiram isso com fé, com dedicação, com zelo, e conseguiram isso de fato na vida. Por que nós também não seríamos capazes de fazer isso? Cadê a nossa fé? Então ele fala isso para nós hoje na palavra de Deus. O Evangelho, a medula, o centro da vida cristã, através da palavra de Deus, é o Evangelho. E da mesa da Eucaristia, do altar, é o corpo e sangue de Jesus. Então quando a gente lê a palavra, o que é o mais importante? O Evangelho. Não desprezando a primeira, nem segunda leitura e nem salmo, mas o Evangelho é o coração da liturgia da palavra. E Antônio dizia, o Evangelho é que leva à conversão. O Evangelho é que leva o homem a buscar os caminhos de Deus. Que Santo Antônio abençoe todos os Antônios. Que Deus abençoe também todos os fiéis, todas as famílias. Abençoe todos os aniversariantes, Dona Maria das Dores, que está aqui no dia de Santo Antônio. Que Santo Antônio ilumine ela e a família dela. Por isso, povo de Deus, professemos